Meus irmãos, que a preciosa paz esteja sobre todos vocês. Eu quero falar sobre um sistema mal corrompido que está sobre todo o mundo. Nós, seres humanos, estamos sendo manipulados e muitas vezes nós não percebemos sobre isso. Somos manipulados pela política, pela religião, pelas ideologias humanas. O Senhor Jesus Cristo, o homem mais perfeito, que passou por este mundo, ele disse que é para ter cautela para não ser enganado. O seu apóstolo, o apóstolo Paulo, também deixou dito sobre os enganos que iria vir sobre o mundo religioso. Ele disse: Eu temo que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos e enganadores que não perdoarão o rebanho. Nós, seres humanos, devemos ser gratos a Deus pela vida, pelo ar que respiramos. Mas o que vemos é que os seres humanos de todo o mundo, e olha que o mundo hoje tem praticamente 8 bilhões de seres humanos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o maior presente para o mundo. E o presente é o Senhor Jesus Cristo, seu único Filho, com promessa. A promessa é essa: para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o ser humano é um ser tricotômico e ele tem a eternidade dentro dele. Nenhum dos seres humanos consegue se esconder de Deus. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é Deus buscando o ser humano. Jesus Cristo disse: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Porém, quem não acreditar será condenado. Mas vemos que tem um poder maléfico que procura subjugar a humanidade através de leis e de sistemas. O apóstolo Paulo, preocupado com isso, ele disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O ser humano é um ser disputado por dois poderes. Deus enviou o maior presente à Terra para que o ser humano venha acreditar nele. E o maior presente que Deus mandou foi o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio para se comunicar com o ser humano. E Jesus se revelou aos seres humanos. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: Ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo viu um grupo de religiosos estudando a Torá, a lei, os profetas. E Jesus Cristo disse para aquele pessoal: Vocês procuram ter nas Escrituras a vida eterna. Vocês examinam as Escrituras porque procuram ter nela a vida eterna. Mas não quereis vir a mim para ter vida. Jesus Cristo, o único que pode dar vida ao ser humano, porque já está escrito sobre ele no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus.
No princípio ele estava com Deus. E nada do que foi feito se fez se não fosse por ele, se não fosse por Jesus Cristo. Mas tem outro poder, fora o poder de Deus, que disputa as almas humanas. E pelo que vemos, esse é o poder de Satanás, o poder do inimigo. Satanás conseguiu minar no primeiro casal, que eram perfeitos diante de Deus. Ele fez esse casal pecar. Sem Adão saber, ele deu legalidade do mundo, da natureza deste mundo para Satanás. Por isso é que a Bíblia diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. A Bíblia diz mais: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, nesse sistema, é diabólico, subjugado por Satanás. Quando Satanás, lá no deserto, foi tentar Jesus Cristo, Satanás usou verdades ali para Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem. Satanás transportou ele a um pináculo do templo e disse: está escrito, lança-te daqui abaixo, está escrito que os teus anjos recebem ordem a teu respeito para que não tropeces com os teus pés em nenhuma pedra. E Jesus Cristo diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás projetou os reinos do mundo para que Jesus visse os reinos do mundo. E Satanás disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele não estava mentindo, porque os reinos do mundo são governados por Satanás, porque ele tomou de Adão. Deus, então, em sua promessa, mandou outro Adão para vencer Satanás, porque Satanás venceu o primeiro Adão, mas o segundo Adão, ele não venceu. E o segundo Adão é Jesus Cristo. Jesus venceu Satanás pelo seu poder e pela sua palavra. Por isso está escrito: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade de Jesus Cristo é absoluta. Mas Jesus Cristo disse para Satanás: vai-te, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Satanás ofereceu para Jesus as riquezas do mundo. Jesus venceu ele pela palavra. Eu acredito que quando Satanás saiu da presença do Senhor Jesus ali, ele saiu irritado, nervoso e pensando: não consegui te enganar oferecendo os reinos do mundo, mas futuramente eu vou enganar os teus filhos, os teus servos. E é exatamente isso que Satanás está fazendo hoje, dentro do mundo gospel, dentro do mundo religioso. Porque a Bíblia é fiel e verdadeira. Os representantes do Senhor Jesus Cristo no Velho Testamento foram reis, profetas, sacerdotes e juízes. Os representantes do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento
É pastores, evangelistas, presbíteros, apóstolos. Primeiro, apóstolos, pastores, evangelistas e bispos. Bispo, ancião e presbítero é a mesma coisa. Isso é bíblico? Eu vou dizer o que é bíblico e o que não é bíblico. É bíblico, apóstolo, mas os 12 que já passaram. Depois ficou pastores, evangelistas e bispos, que é o mesmo presbítero e ancião. Esses são os da palavra, os da administração. Tem os cooperadores, os diáconos. Isto é bíblico. E o que não é bíblico? Vou chocar vocês. Papa não é bíblico. Padre não é bíblico. Frei, freira não é bíblico. E o que mais não é bíblico? Olha o que não é bíblico e está dentro do cristianismo. Reverendo não é bíblico. Pastor presidente não é bíblico. Apóstolos nos nossos dias não é bíblico. Apóstolas não é bíblico. Bispa não é bíblico. Pastoras não é bíblico. Missionários e missionárias não é bíblico. Tudo isso são invenções de homens. E hoje colocaram essas coisas como um ministério. Ministério, apóstolo, pastor, evangelistas e bispos são dons ministeriais. Cada um deve operar em sequência às suas vocações. E o que vemos no nosso tempo é pastor que não apacenta, é evangelista que não evangeliza, não prega, é presbítero que não ensina, porque a Bíblia delega o ensino aos bispos, aos presbíteros, mas hoje multidões de presbíteros chamando Jesus de Genésio. Por quê? Porque eles não são valorizados, não são ensinados a ensinar. E biblicamente está escrito: o bispo que preside, e preside bem, ele é digno de duplicada honra, foi o apóstolo Paulo que disse. Eu quero ler aqui em Efésios capítulo 4. Se você gosta da meditação da palavra de Deus, venha comigo e vamos meditar. Efésios capítulo 4. A unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como digno da vossa vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Não é isso o que estamos vendo. E o que estamos vendo hoje? É pastores brigando, é líderes brigando, saindo no soco, nos tapas. Do jeito que a coisa vai, daqui uns tempos, vamos ver alguém matando uns aos outros. Que Deus tenha misericórdia. Olha o que o apóstolo Paulo diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E não estamos vendo paz entre as lideranças, estão se gladiando por almas, não, por dinheiro. Porque os lobos estão se revelando nos nossos dias.
Há um só corpo, um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. É isto que deveria ser, mas não é o que está acontecendo nos nossos dias. Em muitas lideranças, Jesus Cristo não está sendo honrado. O que estão honrando mais é a criatura do que o Criador, é o dinheiro, é a ostentação, é a fama. E Jesus Cristo disse: ai daqueles que se apegam ao dinheiro. Ele disse: aonde está o vosso tesouro, ali está o vosso coração. E Jesus Cristo disse: não ajuntais tesouro na terra, onde a ferrugem, a traça consome, mas ajuntai tesouro no céu. A grande liderança não aprenderam isso ainda, porque estão brigando, se definhando, se degladiando por causa do dinheiro, da fama, da popularidade. O sistema gospel está falido. Os escândalos estão fluindo dia a dia. É claro que é cumprimento da palavra de Deus. Porque os do Senhor é a minoria. E olha o que vemos. Mas graça foi nos dada, mas a graça foi dada a cada um, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Jesus Cristo veio a este mundo, nasceu da Virgem Maria, sofreu, padeceu, foi odiado, perseguido e morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para sempre. Mas antes de ressuscitar, ele desceu às partes mais baixas para buscar os santos que estavam no paraíso e estabelecer em outro paraíso que é debaixo do trono de Deus. E olha o que a Bíblia diz. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele desceu às partes mais baixas, ele subiu à terra. Ficou aqui 40 dias falando, tratando das coisas de Deus. Se despediu. 10 dias se passa na glória e ele manda então o outro Consolador para inaugurar a sua igreja preciosa. E a igreja que ele inaugurou é a igreja que ele irá arrebatar. E a Bíblia não fala o nome dela para que os homens não se apoderem do nome dela. Mas vamos analisar uma coisa. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas e evangelistas, e outros para pastores e doutores. Os doutores estão escassos. O que está mais em evidência hoje são os apóstolos, mas os de hoje são falsos, porque os bíblicos foram os 12. Que quando Jesus estava com ele, eles eram discípulos, aprendizes, não eram apóstolos ainda. Mas depois que o Senhor Jesus subiu para a glória, o amor deles por Jesus Cristo os consagrou a apóstolos.
E todos eles morreram por amor a Jesus Cristo, deixaram para a humanidade o grande legado de fé, de resiliência, de amor por Jesus Cristo. Para ser apóstolo, note uma coisa, para ser apóstolo é necessário ter andado com Jesus ou visto Jesus Cristo. E os de hoje não viram Jesus, nem tampouco andaram com Jesus Cristo. Mas para a igreja de hoje, tem os pastores, os presbíteros e os evangelistas. E o apóstolo Paulo disse que ele deu esses dons ministeriais, no 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos é dado pelo Espírito Santo aos pastores, aos evangelistas e aos presbíteros para a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa de pastor que apacente. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa de bispos, de anciões, de presbíteros que ensinem a preciosa palavra de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa de evangelistas que preguem, evangelizando, que evangelizam. A igreja do Senhor Jesus Cristo é contida desses dons ministeriais. Hoje, pastores, evangelistas e presbíteros. O que passar disso é invenções humanas. É claro que tem diáconos, cooperadores, é bíblico. Vou repetir o que é bíblico. Apóstolo, pastor, evangelista, presbítero, diácono e cooperador. O que passa disso é invenções humanas. E o ensino bíblico é dado por Deus ao apóstolo Paulo, e ele delegou para a igreja dizendo que os bispos, os anciões, os presbíteros, são os que devem assumir a responsabilidade bíblica para o ensino da igreja. Mas não é isso que estamos vendo acontecer. Por isso é que o povo de Deus parece que estão dentro de um labirinto, engano de todos os lados. As grandes lideranças, em nome do dinheiro, da fama, da ostentação, escravizando as ovelhas de Cristo. Em outras palavras, parece que não são ovelhas hoje, mas são como gado marcado. Irmão, irmã, você não é gado, você é ovelha de Jesus Cristo. O nosso pastor por excelência é o Senhor Jesus Cristo. É claro que devemos honrar e amar o nosso pastor, materialmente falando, mas espiritualmente o nosso pastor supremo é Jesus Cristo. E ele conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas conhecem e ouvem a sua voz. Eu quero parar por aqui, mas veja o que está acontecendo no nosso tempo. Escândalos e mais escândalos. A Bíblia já diz, ai do mundo por causa dos escândalos. E a Bíblia também diz, é necessário que venham os escândalos para aqueles que são retos se manifestem. E a Bíblia diz, não faleis mal uns dos outros ou uns contra os outros, mas ademoestai-vos no amor. É o que a Bíblia diz. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Mas não é isso que, em larga escala, está acontecendo. Que Deus tenha misericórdia.
Que a graça e a paz da parte de Deus seja de maneira abundante sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Deus os abençoe.